Olá, humano! Olá, humana! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Humanisticamente, o seu canal de YouTube e podcast sobre direito e humanidades. Eu sou o seu host, Felipe Augusto, e nós estamos aqui para mais um episódio. O nosso episódio de hoje é muito bacana. É sobre o livro Estado, Governo e Sociedade, do Norberto Bobbio. Esse livro é um livrinho muito bacana que reúne 4 tópicos em 4 capítulos do Bobbio de termos que ele escreveu para uma enciclopédia jurídica. E nesse episódio do Humanisticamente, nós vamos analisar um desses capítulos, que é o capítulo 3, que é o capítulo Estado, Poder e Governo. E eu vou analisar esse capítulo de ponta a ponta. Este episódio do Humanisticamente, ele é o segmento de uma aula mais ampla. Nessa aula que eu gravei para o curso de Humanística da PGE São Paulo, que é um curso que eu estou ministrando para essa prova específica da PGE São Paulo, nessa aula, que é a 4ª aula do curso, eu trabalho o livro todo. Eu trabalho os 4 capítulos do livro, é uma aula de 4 horas praticamente. Então, no nosso episódio de hoje do Humanisticamente, eu estou separando apenas uma parte desta aula, um bloco desta aula, que é o bloco justamente que eu analiso o capítulo 3, falando sobre Estado, falando sobre poder, falando sobre o governo na obra de Bobbio. E é isso que eu trago hoje para vocês. Eu espero que vocês gostem. Me dediquei bastante para essa aula. E é isso. Escuta aí depois da vinheta. Vai! A gente vai falar sobre o capítulo 3. O capítulo 3 é Estado, Poder e Governo. Acho que é o capítulo assim, que tem os temas mais importantes, talvez. Lógico, tudo é importante, tudo pode cair. Mas esse capítulo, ele é um dos mais extensos e traz mais assuntos que são assuntos, assim, da base do direito constitucional, do direito público, da própria filosofia política que a gente estuda. Então, como ele trabalha esses conceitos que são muito fundantes, né? Estado, governo, né? Formas de governo, poder, esses temas que são muito fundantes da nossa filosofia política, do nosso direito público, é um capítulo muito relevante, certo? Então, vamos estudar o Estado, certo? Perspectivas de estudo do Estado. Bobbio explora várias abordagens e disciplinas para estudar o Estado. É sempre aquela análise enciclopédica que eu falei para vocês. Vou repetir isso aqui exaustivamente. É uma análise enciclopédica, ou seja, ele vai mostrar todas as visões que se pode ter sobre o objeto de ensino, sobre o objeto de estudo. Está estudando o Estado? Quais são as múltiplas formas de se observar o Estado? É o que ele vai fazer. Então, Bobbio ele vai explorar as várias abordagens e disciplinas para estudar o Estado, incluindo a história das instituições políticas e das doutrinas políticas. Ele vai estudar o Estado sob a perspectiva da filosofia e da ciência política. Ele destaca a diferença entre a análise do Estado pela filosofia e pela ciência política, enfatizando suas abordagens distintas. Obviamente, a filosofia vai se preocupar com as razões de ser do Estado. Por que existe Estado? É necessário sempre existir Estado? Ciência política é outra vibe. Ela não vai perguntar o porquê, ela vai mostrar o como. Ela vai dizer, o Estado existe assim. Esses são os elementos do Estado. O Estado se organiza dessa forma. Então, a filosofia e a ciência política têm abordagens do mesmo objeto, o Estado, mas sobre perspectivas distintas. Do mesmo jeito, vai ser diferente a visão da sociologia e a visão do direito. Bobbio diferencia a doutrina sociológica da doutrina jurídica do Estado. Sobre a perspectiva sociológica, o Estado ele vai ser apresentado nas suas bases sociais. Por exemplo, Max Weber. Max Weber ele é um nome quase que indispensável quando a gente vai falar do Estado. Porque Weber criou um conceito de Estado que talvez seja um dos mais proeminentes até os dias de hoje. E é um conceito de base sociológica. O que é o Estado para Max Weber?
O Estado, para Max Weber, é a comunidade humana que detém o uso legítimo da violência. Esse conceito é importantíssimo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele exige um fundamento de legitimidade, que é o Estado ele só é legítimo quando ele atua para os interesses da comunidade humana, ele é muito cru ao deixar claro que o Estado é violência. O Estado é um monopólio de violência. Então, isso é uma análise sociológica do Estado. O Estado é a comunidade humana que detém o uso legítimo da violência. O Estado é violência, mas é uma violência que tem que ser legitimada nos interesses da própria comunidade. Já a perspectiva jurídica de Estado é totalmente diferente. A perspectiva jurídica, e a depender do recorte jurídico, ela tende a ser mais formalista, né? Por exemplo, Jelinek, que foi, por sinal, o mestre inolvidável de Kelsen. Kelsen disse que Jelinek foi seu mestre inolvidável, ou seja, o seu inesquecível mestre. Essas concepções de Estado para o direito, elas vão ser essencialmente formalistas. Por exemplo, o próprio Kelsen, e tem um livro que é o Teoria Geral do Direito e do Estado do Kelsen, que ele deixa isso muito claro. Kelsen identifica absolutamente o direito com o Estado. Para Kelsen, o Estado é o próprio direito. Não há nada do Estado que não seja o ordenamento jurídico. E se você parar para observar sobre a perspectiva jurídica, é verdade. Sob a perspectiva jurídica, não há nada do Estado que não seja direito. O Estado só existe por meio de suas normas, né? Então, até uma caneta de repartição, ela existe por conta de uma norma, né? Então, para o direito, o Estado, ele é o conjunto de suas normas. Essa, inclusive, é a visão kelseniana. Então, existem diferentes abordagens para o Estado. Existe a abordagem da filosofia, existe a abordagem da ciência política, existe a abordagem da sociologia, existe a abordagem do direito. Teorias sociológicas do Estado. Ele explora teorias como o marxismo e o funcionalismo, que divergem em sua interpretação do papel do Estado na sociedade. O papel do Estado na sociedade, numa visão marxista, é muito claro. Para Marx, o Estado é o quê? Para Marx, o Estado é um elemento da superestrutura. Para Marx, o Estado não precisaria existir. O Estado não é uma conditio sine qua non para a existência humana. Poderia o ser humano existir sem o Estado na visão marxista? Inclusive, ele acha que o desenvolvimento da humanidade precisa superar o Estado. É essa a missão da revolução do proletariado, superar o Estado, superar o direito. Então, existem diferentes formas, né, de se encarar o Estado. Já o funcionalismo, ele vai ver o Estado como tendo uma função de organização da sociedade. Esse funcionalismo, ele remete muito a Durkheim, né? É uma visão sociológica do Estado. Ele vai dizer que também existe uma perspectiva sistêmica do Estado, que é a ideia de que as instituições políticas são transformadoras das demandas sociais em decisões coletivas vinculativas. Então, a perspectiva sistêmica do Estado é a perspectiva que considera as instituições políticas como responsáveis por encaminhar as demandas da coletividade. Vai transformar as demandas sociais em demandas vinculativas. Vai transformar o que é o interesse social em norma do Estado. Bobbio observa a mudança histórica na relação entre Estado e sociedade, destacando como a sociedade civil e industrial transforma o foco do estudo do Estado, né? A sociedade vai mudando e o Estado vai mudando as suas preocupações. É por isso um dia o Estado que foi liberal, o Estado moderno que nasce liberal, sem nenhuma preocupação social, com as demandas da sociedade civil, com a classe proletária, uma classe trabalhadora que vai se desenvolvendo, passa a trazer novas demandas e o Estado vai evoluindo a partir das demandas da sociedade civil. No tópico nome e coisa, ele vai
né, fazer uma análise justamente dos aspectos terminológicos em relação ao objeto em si, esse objeto de estudo que é o Estado. E aí ele, novamente, vai fazer uma análise, como é típico desse tipo de análise enciclopédica, ele vai fazer uma análise do termo Estado. Bobbio explora a origem e a evolução do termo Estado, que passou de status ou situação, né? A palavra, o radical original era status, que significava situação, para essa definição moderna que foi popularizada por Maquiavel. O termo Estado, ele vai surgir na obra O Príncipe de Maquiavel, né? Essa concepção moderna que a gente tem de Estado, ela vem de Maquiavel, lá no século XV, tá? Então, ele discute com os termos tradicionais, como civitas, res publica. Quando a gente pega, por exemplo, o livro do Fustel de Coulanges, que é A Cidade Antiga, quando a gente pega esse livro, a gente até acha estranho, né? Eu lembro, no meu primeiro semestre de faculdade, quando eu peguei A Cidade Antiga, do Fustel de Coulanges. Quando você pega esse livro, você pensa que ele vai falar... não sei, da organização social antiga, e tem a organização social antiga. Mas A Cidade Antiga do Fustel de Coulanges é uma análise da ciência política da antiguidade. Como, na antiguidade, Grécia e Roma se organizavam. Então, ele usa o termo cidade antiga, remetendo a civitas. Porque na antiguidade não se falava do Estado, se falava da polis, né, o termo grego, se falava dos civitas, o termo romano, se falava em res publica. Civitas, polis, res publica são os antecedentes remotos do Estado. Então, houve um mimetismo terminológico. O que na antiguidade era civitas, o que na antiguidade era polis, era res publica, foi substituído na modernidade por Estado. E muito isso se deve a Maquiavel, né, que cunhou o termo que acabou ganhando popularidade. Bobbio argumenta sobre a relação entre o surgimento do termo Estado e a emergência de uma realidade política distinta após a crise da sociedade medieval, né? É justamente a diferença entre o nome e a coisa, né? Quando Maquiavel escreve sobre o Estado, ele está falando sobre pequenos principados, lá no século XV. É logo depois dessa derrocada da sociedade medieval. Então, o termo Estado nasce antes da coisa em si. Por isso que o nome do tópico é nome e coisa. O termo Estado nasce antes do Estado como nós compreendemos. O Estado como nós compreendemos hoje, que é o Estado moderno, ele surge, e isso tem tudo a ver com a existência do próprio Brasil enquanto Brasil. O primeiro Estado moderno se chama, ou se chamou, Portugal. O que caracteriza um Estado moderno? Fronteiras bem definidas, um centro de poder, o que não existia no medievo, né? Um centro de poder bem definido, ou seja, um monarca absoluto, um exército para defender, moeda própria. Isso é o Estado moderno. Portugal, com a Revolução de Avis, foi o primeiro dos Estados modernos. Tanto ele foi o primeiro dos Estados modernos que ele teve as bases para o seu mercantilismo inicial, o que impulsionou as grandes navegações, e por isso que a gente está aqui hoje, né? Pelo menos por isso que a gente está aqui hoje, do jeito que a gente está aqui hoje, né? Porque a gente poderia estar aqui hoje de uma forma diferente, né? É o conceito de contingência em Luhmann. Mas, por isso que a gente está aqui hoje, do jeito que a gente está aqui hoje, né? Porque Portugal foi o primeiro dos Estados modernos. Então, quando ocorre a formação dos Estados modernos, o termo Estado já existia. Então, é meio que uma situação em que o termo deu origem à coisa, e não a coisa deu origem ao termo, certo? É isso que Bobbio quer falar nesse ponto. Ele apresenta argumentos a favor de ambas as perspectivas, dependendo da definição adotada para Estado, destacando características distintas do Estado moderno, mas também a persistência de temas políticos ao longo da história. Bobbio explora teorias
que vê o Estado como surgindo da dissolução da comunidade primitiva e discute a variabilidade do termo em relação às organizações políticas primitivas. Ele sugere que é mais importante analisar as transformações nas formas de organização política do que determinar se o Estado sempre existiu, reconhecendo elementos de continuidade e descontinuidade nessa relação, né? Então, para o Bobbio, o que é mais importante é ver as diferentes formas significativas de organização política que existem, do que ficar tentando ver quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Então, basicamente é isso. Estado e poder. Bobbio discute nesse tópico a evolução do termo Estado e a preferência contemporânea pelo termo sistema político para neutralizar conotações axiológicas. Ele explora as diferentes teorias do poder, incluindo os substancialistas, subjetivistas, relacionais, destacando a perspectiva de Hobbes e a definição relacional de Robert Dahl. Então, nesse tópico, o que ele vai abordar? Ele vai abordar as relações entre o Estado e o poder, ou seja, como o poder se manifesta por meio do Estado ou dentro do Estado. As diferentes teorias a respeito dessa relação, né? Aqueles que vão entender que o poder é intrínseco à própria estrutura do Estado, ou aqueles que vão entender que o poder é algo relacional ao Estado, é algo que ou cria o Estado ou que decorre do Estado, está relacionado com o Estado, mas não é da própria essência do Estado. Então ele vai abordar essas teorias sobre o poder dentro do Estado. Ele aborda como o poder político se diferencia de outras formas de poder pelo uso legítimo da força. É justamente aquela ideia de Max Weber. Qual seria o fundamento do poder? Qual seria o fundamento da força? Sempre que você pensar em legitimidade, legitimidade significa fundamento de poder. Quando alguém diz assim, qual sua legitimidade para fazer isso, o que ela está dizendo é, da onde vem o seu poder? O seu poder é aceitável para fazer isso? Então, ele vai demonstrar como o poder político se diferencia de outras formas de poder, porque o poder político depende necessariamente de uma legitimidade que, segundo o Max Weber, né, decorre da comunidade política. Segundo Max Weber, repito, o Estado é a comunidade humana que detém o monopólio da força legítima, né? Só o Estado tem a possibilidade de usar a força e isso ser considerado legítimo. Essa é a diferença, por exemplo, entre o Estado e uma facção criminosa. A facção criminosa usa a força. A facção criminosa, às vezes, tem o seu próprio direito, tem os seus próprios tribunais, usa a força para punir. O Estado também. Qual é a diferença? Um é legítimo, o outro não é legítimo. Por quê? Por conta dos interesses que os criam, nessa teoria do Max Weber, certo? Tríade de poderes. Ele analisa os poderes econômico, ideológico e político e como eles interagem na sociedade, cada um com seus meios de influência. Obviamente que dentro do Estado vão perpassar poderes econômicos, né? A força do capital, a força de quem tem propriedade privada, quem tem bens, né? A força ideológica, as ideias que são importantes e o poder político, o poder de exercer em nome do Estado essa força que é considerada legítima pela sociedade. Bobbio explora a concepção de Baudin sobre o Estado como portador de um poder absoluto perpétuo. A ideia de soberania, eu não sei se vocês vão recordar disso, mas quando a gente estuda ciência política na graduação, a gente vai ver que o Estado tem elementos. Normalmente se fala que os elementos são território, povo e soberania. E a soberania ela tem duas faces. A soberania interna, qual é a soberania interna?
o poder de criar as leis internamente e exigir dos cidadãos que a cumpram. E existe a soberania externa ou internacional, que é ser reconhecido como um Estado independente pelos outros Estados da comunidade das nações. Isso é soberania. Então, soberania é o poder de criar as leis internamente e de se afirmar no plano internacional como uma nação independente, autônoma. Essa noção de soberania, ela remete ao pensamento de Jean Bodin. É Bodin que vai criar a ideia de que o Estado possui um poder absoluto e perpétuo. Na época, Bodin cria isso dentro da chamada teoria do direito divino. Ele vai dizer que o Estado, por meio do seu soberano, tem esse poder porque ele foi escolhido para Deus para isso. Aqui surge a ideia de soberania, que ao longo do tempo foi se dessacralizando, ou seja, foi ganhando em laicidade, foi perdendo o caráter divino, mas essa marca de soberania, como um poder absoluto e perpétuo, poder de impor as leis internamente e se afirmar no plano internacional como um Estado independente, ele vem de Bodin, certo? Bobbio, então, discute como a política assume uma primazia sobre o espiritual e o econômico e como a ação política é justificada pela necessidade de manter a ordem e a sobrevivência do Estado. Várias teorias vão justamente dizer que o Estado tem que ter essa soberania justamente para manter a ordem e a sobrevivência do Estado. O primeiro grande teórico a defender a necessidade do Estado como um ente de força, de soberania, para manter a ordem, foi justamente Hobbes. Hobbes, no Leviatã, ele vai criar um contrato social, ele vai dizer que as pessoas no estado de natureza viviam em guerra constante, a guerra de todos contra todos, e para sair desse estado de guerra, eles abdicavam de suas liberdades em nome do monarca absoluto, que imporia a paz, né, seria o grande Leviatã para impor a paz para essa comunidade de selvagens que viveriam nessa guerra de todos contra todos. Isso é um fundamento do Estado como um ente com soberania para impor a ordem para as pessoas. Quer viver em paz? Abra mão de suas liberdades. É basicamente esse o discurso. Bobbio reflete sobre as implicações do primado da política e da razão do Estado, destacando como o Estado justifica suas ações pela necessidade de sobrevivência e função dentro da história. O Estado, ele vai ter essa redundância, ele vai ter essa auto-justificação de si mesmo o tempo todo para se legitimar. Como ele é violência, ele usa violência, ele precisa o tempo todo estar se repetindo e se justificando para poder manter sua própria racionalidade interna. Fundamento de poder. Eu acho muito bom o nome desse tópico, porque sempre que eu vou falar de legitimidade, eu sempre digo, o que é legitimidade? Legitimidade é fundamento de poder. O que é legitimidade? Legitimidade é fundamento de poder. É o que justifica que alguém tenha poder. Isso é legitimidade. E aí, no tópico fundamento de poder, o Bobbio vai justamente discutir a legitimidade do poder público. Bobbio discute a complexa questão da legitimidade do poder público, destacando que, apesar do uso exclusivo da força, o poder requer justificação moral ou legal para ser aceito e obedecido. Então, o que ele está dizendo justamente é que, apesar do Estado ser o detentor do monopólio da violência, do monopólio da força legítima, isso requer justificação moral ou legal. O tempo todo se cobra do Estado que ele apresente justificativa para exercer essa violência. A distinção entre poder efetivo e legítimo é outro ponto que o Bobbio vai abordar nesse tópico. Ele diferencia poder efetivo baseado na força e poder legítimo. Tudo isso vem lá de Max Weber, tá? Uma coisa é o poder, é usar a força. Outra coisa é o poder legítimo, que é aquele
que encontra razão de ser dentro da lógica interna daquela própria comunidade. Só quando aquela comunidade acha coerente o uso daquela força, se pode dizer que aquele uso foi legítimo. Bobbio menciona duas abordagens principais sobre a legitimidade do poder. Uma focada na eficácia do poder e outra na sua legitimidade moral, com implicações para o direito à resistência e à desobediência. Qual é a justificativa baseada na eficácia? A justificativa baseada na eficácia é assim porque assim funciona. É a lógica mais ou menos do Hobbes. O Estado tem a força, porque tendo força ele consegue impor a ordem. Com ordem a gente consegue viver. É eficacial essa justificativa. A justificativa moral é que busca fundamento desse poder em questões éticas. É assim porque esse é o certo a se fazer. É assim porque isso gera mais dignidade humana. É assim porque as pessoas vão viver melhor. A lógica dos justnaturalistas, de Locke, de Rousseau, para justificar o Estado, é uma lógica baseada na legitimidade moral, certo? E isso vai ter implicações no direito de resistência e na desobediência. Por quê? Porque as pessoas tendem a resistir ao poder do Estado, a desobedecer ordens, baseado no que elas vão avaliar de legítimo ou não. Então, quanto mais uma sociedade considera o uso do poder contra si e para si como legítimo, menos ela vai resistir e desobedecer. Princípios de legitimidade. Ele identifica 6 princípios fundamentais de legitimidade, incluindo a vontade de Deus, fundamento teológico, a natureza e a história, que fundamentam a justificação do poder. Então, ao longo da história da filosofia política, diferentes fundamentos vão ser encontrados, né? Vai ter o fundamento teológico, lá a teoria do direito divino, do Jean Bodin e do Jacques Bossuet. Vai ter a ideia do estado de natureza, né? O estado de natureza autoritário do Hobbes, o estado de natureza progressista e benéfico do Locke e do Rousseau, a própria historicidade, né? O fundamento do Estado na tradição, da escola histórica, da evolução histórica e assim por diante. Diferentes fundamentos são possíveis para o Estado. Bobbio explora a evolução do pensamento sobre a legitimidade no contexto do positivismo jurídico, incluindo a teoria do Max Weber sobre as 3 formas do poder legítimo. Quais são as 3 formas do poder legítimo para o Max Weber? Max Weber vai dizer que na história da humanidade, o fundamento do Estado pode se encontrar, e das sociedades em geral, tá? Não só do Estado, mas isso serve para o Estado também. Vão ser de 3 tipos. O da tradição, porque essa pessoa manda. Porque sempre essa pessoa mandou. É o que é o fundamento das comunidades tribais, dos povos originários, né? Por que o cacique e o pajé mandam? Porque sempre mandaram. É a autoridade da tradição, a autoridade tradicional. Nas famílias, por que a sua mãe que manda na sua casa? Na minha casa quem manda é a minha mãe, né? Na minha casa quem manda é a minha mãe. Por que na sua casa quem manda é a sua mãe? Porque ela sempre mandou. Sei não, ela que manda. E na casa dela quem mandava era a mãe dela também, então na casa da minha avó quem mandava era a minha avó. É uma sociedade matriarcal. Por quê? Não sei, é assim, é da tradição. Então a primeira forma de organização e fundamentação do poder é a tradicional. A segunda é a carismática. Por que essa pessoa manda? Porque os outros membros do grupo entendem que ela tem algum dom, algum atributo, alguma qualidade que os outros não têm, reconhecem isso uma vantagem e aceitam se submeter a esse carisma. É a autoridade que é típica dos líderes políticos. Lula, Bolsonaro, você pode não gostar deles, você pode achar cada um deles a pior criatura na Terra e com seus defeitos, mas eles têm carisma. Certo? Eles arrebatam multidões. Às vezes a gente nem entende por que eles arrebatam multidões, mas eles arrebatam multidões, eles têm carisma. As pessoas veem neles algo que não vê em si mesmo.
veem neles algo que entendem que faltam em si. E aí seguem esses líderes. É a autoridade do carisma, certo? E a última autoridade que tem é a autoridade que emana do fundamento racional legal, que é típico dos estados burocráticos depois da modernidade. As pessoas cumprem o que é o poder porque a lei manda eles cumprirem. E assim eles seguem, certo? Então, por que que você, quando assumir sua profissão jurídica, seja que idade você tiver, vamos imaginar que você é novíssimo. Eu vou pegar o meu exemplo. Eu passei para procurador do estado da Paraíba com 23 anos. Com 23 anos eu era procurador do estado da Paraíba. Hoje eu olho para trás e vejo que eu era uma criança. Era uma criança, 23 anos de idade, procurador do estado da Paraíba. Eu dava um parecerzinho lá e dizia, vai ser assim. Órgão tal da administração tem que ser assim, porque meu parecer está dizendo que tem que ser assim. As pessoas iam lá e seguiam o parecer desse moleque de 23 anos. Por quê? Porque a lei dizia que era eu que devia dizer como aquilo devia ser. Isso é autoridade racional legal. Então, Max Weber, ele vai buscar o fundamento do poder legítimo nesses três tipos de argumento. Tradicional, da história, o carismático e o racional legal. Perceba, eles não são excludentes. Dentro de uma sociedade pode existir os três, certo? Mas o que determina nos estados modernos e contemporâneos, a fonte determinante é o fundamento racional legal. E ele ainda cita a teoria de Luhmann, que vai buscar legitimidade por meio do procedimento. Luhmann é um procedimentalista. Ele vai dizer, olha, sempre vão ter bons argumentos para fazer tudo. Sempre vão ter bons argumentos para o Estado agir ou para o Estado não agir. Sempre vão ter bons argumentos contra e a favor do aborto. Sempre vão ter bons argumentos contra e a favor da eutanásia. Sempre vão ter bons argumentos contra e a favor das drogas. Sempre vão ter bons argumentos a favor e contra a pena de morte. O que vai definir de onde vem essa violência do Estado? O que vai definir é se foram seguidos os procedimentos específicos determinados por essas sociedades complexas e altamente legalizadas. É o que se chama de legitimação pelo procedimento. Legitimação pelo procedimento é a legitimidade vem de seguir os procedimentos que são pré-estabelecidos dentro dessas sociedades contemporâneas. Nosso próximo tópico é Estado e Direito, certo? Aqui ele vai fazer uma análise bem ciência política, né? Começando com os elementos constitutivos do Estado, aqueles que eu já falei para vocês. Ele vai dizer que são elementos constitutivos do Estado. Povo, território e soberania, com um detalhe. Ele coloca como mais um elemento do Estado sua relação intrínseca com o direito. Vale lembrar que Bob é um positivista, então ele sabe que o Estado ele é uma manifestação do próprio direito. É lógico que ele não é apenas isso, mas o Estado ele se confunde com o seu próprio direito. E aí ele vai mostrar o conceito de soberania como um conceito jurídico. Ele argumenta que a soberania é um conceito jurídico central, relacionado ao poder de criar e aplicar leis dentro de um território específico para um povo definido. É o conceito de soberania interno que eu falei há pouco. Né? Soberania é o quê? Criar e impor leis para o seu povo. Governo das leis versus governo dos homens. Bob explora o debate entre governo das leis e governo dos homens, enfatizando a superioridade das leis como instrumento de razão e estabilidade. É a própria ideia de Estado de Direito. A ideia de Estado de Direito vem justamente do Estado que não é o Estado do monarca, né? Vale lembrar o Estado absolutista, que é a fase antes do Estado de Direito, que tinha como seu grande representante Luís XIV, o Rei Sol, e ele dizia o quê? O Estado sou eu, né? L'état c'est moi, o Estado sou eu. É o Estado do monarca. Ele é o executivo, legislativo e judiciário. Com a ruptura da modernidade, o Estado passa a ser o Estado de direito. O Estado é
o que as suas normas dizem que ele é, e não a vontade absoluta do monarca. Ele detalha como o Estado é constrangido por limites de validade espacial, pessoal, temporal e material. A validade especial é o seu próprio território, né? Pessoal é o seu povo, né? Não adianta o Brasil criar regras sobre como os alemães devem se comportar. Os alemães estão nem aí para as regras do Brasil. Então o Estado tem uma limitação pessoal, além de temporal e material, com destaque para os direitos fundamentais como limitações materiais à intrusão estatal. Temporal, não adianta o Estado dizer o futuro vai ser assim e criar uma regra impositiva sobre como vai ser o futuro, porque isso é uma limitação temporal do próprio Estado. E material são justamente as limitações que as relações humanas impõem. E aí os direitos fundamentais surgem justamente como limitações para o Estado não avançar sobre esferas dessa vida privada das pessoas que devam ser protegidas. Bobbio reflete sobre a posição do Estado dentro de uma sociedade de Estados, moldada pelas relações internacionais, o direito internacional e os processos de união e dissolução. Ou seja, existem relações e limites da própria relação entre os Estados. Os Estados, como todos são soberanos, eles também vão acabar impondo limitações uns perante os outros. E o grande limite para o Estado, sem dúvida nenhuma, é o constitucionalismo. Ele explora o conceito de constitucionalismo como a prática de estabelecer limites formais e materiais ao poder político, com ênfase na proteção dos direitos fundamentais e na evolução do Estado moderno. Sempre que eu vou começar minhas aulas de direito constitucional, eu explico para os alunos a definição de Constituição, porque a gente está num estágio tão evoluído dos estudos que às vezes a gente esquece do óbvio, do básico, né? E o básico é o conceito de Constituição. Você saberia dizer o que é uma Constituição? A Constituição, para mim, é o estatuto jurídico do político. É o direito regulando a vida política. Ou seja, é o direito impondo limites para o poder, certo? Então, o estatuto jurídico do político. Essa definição, na verdade, é do Canotilho. E a Constituição existe justamente para isso, para limitar o poder político do Estado. E ela faz isso basicamente por meio da consagração de direitos fundamentais e da atribuição de competências, da separação de poderes, dizer até onde cada órgão do Estado pode ir. Ao limitar as atribuições, ela domestica o poder, controlando o ímpeto desse Estado de avançar sobre a esfera do indivíduo. Formas de governo. Essa parte é muito gostosinha, né? Porque é uma coisa que é bem ciência política e bem filosofia, é filosofia política, na verdade. Ele vai retomar as formas de governo, o estudo das formas de governo. Perceba como é a evolução. Ele explica o Estado, as origens do Estado, o termo Estado, o poder dentro do Estado, e aí vai dizer como esse poder se organiza. Como o poder se organiza são justamente as formas de governo. Então, Bobbio distingue entre formas de governo, com foco no poder, como o poder é organizado, e tipos de Estado, que são as relações de classe, ideologia, características históricas e sociológicas. Então, por que o nome desse tópico não é formas de Estado? Porque que ele não vai analisar como são os modelos de Estado. Ele vai analisar como o poder é organizado dentro dos diferentes Estados. Essa aí é a chave para você compreender as formas de governo. Então, o que são formas de governo? São as diferentes maneiras pelas quais o poder se organiza dentro dos diferentes estados, certo? Então, existem tipologias clássicas de governo. Isso aqui é muito cara de ciência política lá do começo da faculdade, né? Existe a tipologia de Aristóteles, de Maquiavel, de Montesquieu. Ele trabalha muito essas tipologias, né? Qual é a divisão aristotélica de formas de governo? Aristóteles ele vai distinguir as formas de governo em formas puras e formas impuras. Isso aqui é muito carinha de prova, né? Assim,
Eu só tenho medo de ser tão básico que ele não cobre, mas às vezes são cobradas coisas básicas, então tem que ter isso aqui na cabeça, não pode esquecer. Formas puras de governo em Aristóteles: monarquia, aristocracia e democracia, né? Monarquia, o governo de um, o poder concentrado nas mãos de um, né? Formas de governo é como o poder se organiza. Monarquia, o governo de um. Aristocracia, o governo de poucos. Democracia, o governo de todos, né? De muitos. Essas são as formas puras. Mas ele vai dizer que existem as formas degeneradas. Quando a monarquia vira despotismo, ela se transforma em tirania. Quando a aristocracia é o governo de poucos, mas não para servir a todos, mas só para servir ao próprio grupelho, ela se transforma em oligarquia. E quando a democracia é falsa, diz que é em nome de todos, mas é apenas para interesses obtusos, ela se transforma em demagogia. Então existem formas puras e formas degeneradas ou impuras de governo para Aristóteles. Formas puras: monarquia, aristocracia, democracia. Formas degeneradas: tirania, oligarquia, demagogia. Maquiavel vai reduzir o modelo tricotômico para um modelo dicotômico. Ele vai fazer uma classificação dualista em monarquia, que é o governo de um, e república, que é o governo plural. Ele vai mudar a forma e o critério de análise. Já Montesquieu vai voltar para um critério tripartido, mas com base em outras acepções e misturando os aspectos de formas ideais e forma decaída de governo. Formas ideais: monarquia e república. A monarquia seria baseada na honra, segundo Montesquieu, e a república na virtude. E existiria uma forma degenerada de governo, que seria o despotismo. O despotismo seria baseado no medo, né? Seria uma forma degenerada de monarquia. Galera, eu recomendo muitíssimo que vocês tenham na ponta da língua esses modelos aqui de forma de governo para Aristóteles, Maquiavel e Montesquieu. Isso é básico e, por ser básico, pode ser objeto de questão de prova. Depois que ele trabalha a forma de governo em Aristóteles, Maquiavel e Montesquieu, ele vai falar da forma de governo em Kelsen. E para ele, Kelsen propõe um modelo totalmente inovador de abordagem da forma de governo, que é baseado na sua identificação com o ordenamento jurídico. Como eu disse, Kelsen, no livro Teoria Geral do Direito e do Estado, ele diz que o Estado é a própria identificação do ordenamento jurídico, é o próprio ordenamento jurídico. E com base nisso, ele vai dizer que as formas de governo são de dois tipos. Ou são autocracias, em que o ordenamento jurídico é criado de cima para baixo, sem a participação dos destinatários das normas, ou democracias, em que o ordenamento é criado de baixo para cima, com a participação dos destinatários. Então, autocracias são modelos heterônomos, ou seja, o outro é que cria. Os destinatários não participam da criação do ordenamento jurídico. Já as democracias são autônomas, porque os destinatários participam da criação do ordenamento jurídico. Bobbio discute a evolução contemporânea das formas de governo, especialmente em relação às monarquias constitucionais e parlamentares, e a emergência do governo presidencial e parlamentar como critérios mais relevantes de classificação. Então, são essas formas contemporâneas, né, de análise, as monarquias constitucionais, parlamentares, e isso que nós aqui no Brasil costumamos chamar de sistemas de governo, né, que são justamente presidencialismo e parlamentarismo. Nós costumamos chamar isso de sistemas de governo. Ele destaca o papel dos partidos políticos e da classe política na formação dos governos modernos, influenciando a estrutura e o funcionamento do governo. É o que eu já falei aqui hoje também. Os partidos políticos, eles são corpos intermediários, né? Eles mediatizam os interesses do povo com
a forma institucionalizada do Estado. Sem isso, né, sem essa mediação, sem esse corpo organizado que permite a lapidação de ideias, fica-se, primeiro, muito complexo avaliar as formas de pensar e corre-se um risco muito elevado de uma pulverização completa das ideias e outro risco imediato, sem os partidos políticos como mediadores desse processo, é a possibilidade da aparição, da ruptura, da manifestação de outsiders que podem ser simplesmente aventureiros políticos com discursos de ocasião, mas que não são factíveis na prática. Bobbio menciona a teoria do governo misto como um ideal que busca combinar elementos de diferentes formas de governo para alcançar estabilidade e eficácia. Formas de Estado. Aqui, formas de Estado. Bobbio aborda a complexidade em classificar formas de Estado devido aos diversos elementos como relações entre organização política e sociedade, diferentes finalidades do poder político na história, etc. Ele propõe um esquema de classificação baseado em dois critérios principais: o histórico e o grau de expansão do Estado sobre a sociedade, incluindo suas ideologias subjacentes. Utilizando o critério histórico, ele identifica os estados na seguinte sequência: Estado feudal, Estado estamental, Estado absolutista, Estado representativo, cada um com suas características específicas. Então, foi o critério que ele escolheu, né? Classificações são complexas porque, a depender do critério que você escolhe, a classificação muda. A classificação que ele escolheu foi com base em dois critérios. Então, são, na verdade, duas classificações. Histórico. Sobre a perspectiva histórica, ele vai dizer que o Estado foi feudal, depois estamental, absoluto e, por via de consequência, hoje em dia, é representativo. Estado estamental é aquele que foi marcado pela presença de órgãos colegiados representando estamentos sociais, com direitos e privilégios específicos envolvendo lutas pelo direito à imposição fiscal. O exemplo de Estado estamental por excelência é aquela França pré-revolucionária, né? Vale lembrar que a Revolução aconteceu quando o rei chamou as Assembleias Gerais, né? As Assembleias Gerais eram o quê? Eram os três estamentos sociais: nobreza, clero e a plebe, né? Que era composto pelo povo e pela burguesia, e cada um tinha a possibilidade de voto. E cada um desses grupos era um voto. É por isso que o povo acaba se revoltando, porque clero e nobreza sempre votavam juntos e eles perdiam. Então perceba, é um Estado que é organizado por categorias de grupos sociais. Estado absolutista é aquele que a gente bem conhece, né, que é o que vai ter a concentração e centralização do poder nas mãos do soberano. É o Estado absolutista, o Estado que existia ali depois da queda do feudalismo, né, com as monarquias absolutas. O grande nome do Estado absolutista foi Luís XIV, como eu disse, mas o modelo absolutista existiu por toda a Europa, desde os czares até os monarcas absolutos da Inglaterra, como Henrique VIII, por exemplo. Houve muitos monarcas absolutos por toda a Europa. O Estado representativo. O Estado representativo surge como uma resposta ao absolutismo. É o nosso modelo de hoje. É o Estado em que as pessoas, o povo, escolhe representantes para expressar as suas visões de mundo. E ele ainda fala de duas classificações possíveis de Estado. O Estado socialista, que é aquele que vem a partir das ideias sociais, seja em modelos utópicos, como de Proudhon e Blanc, ou do socialismo científico, de Marx e Engels, né?
E ele vai falar também de Estado máximo e Estado mínimo, né, que é a distinção entre o Estado intervencionista, que muitos chamam de Estado máximo, o Estado que intervém no Estado, na propriedade, na economia, e o Estado mínimo, que é o absenteísta, que é o Estado que deixa a livre iniciativa ter prioridade em face de si mesmo. E para encerrar esse capítulo, ele vai falar do fim do Estado, né? Crise versus fim do Estado. Bobbio distingue a ideia de crise do Estado com a sua ideia de fim absoluto. Uma coisa, e essa coisa é bem típica dos nossos dias, é perceber que o Estado está em crise. O Estado está em crise, o Estado é muito forte, mas o Estado está em crise. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem uma globalização que impõe um capitalismo transnacional, que não reconhece as fronteiras dos Estados. Então, assim, tenta mandar uma citação para um processo judicial contra a Meta. É a coisa mais difícil do mundo você encontrar a Meta. Porque é uma empresa global que nem precisa estar fisicamente no Brasil. Então o Estado tem uma crise nos dias de hoje. Uma coisa é o Estado viver uma crise, outra coisa é o fim do Estado. Quem defendia o fim do Estado era o Marx. Marx queria que o Estado acabasse. O grande capitalismo dos dias de hoje, ele não propriamente quer que o Estado acabe, ele quer uma anarquia capitalista. É o chamado anarcocapitalismo. Então uma coisa é a crise do Estado, outra coisa é o fim do Estado. A crise é vista como uma condição temporária de um tipo específico de Estado. O fim do Estado é a defesa da sua dissolução absoluta. Bobbio identifica a concepção positivista do Estado associada à ideia de que o Estado é benéfico para o desenvolvimento humano. Né? É uma ideia que ainda é prevalecente nos nossos dias. Né? A gente precisa do Estado. Né? Toda vida que eu vou pegar uma rodovia, que eu vou viajar e vou pegar uma rodovia, eu penso, como seria viajar se não tivesse o Estado para criar essa rodovia? Uma vez ou outra a gente vê um caso, né? Por exemplo, eu vi esses dias uma comunidade do Rio Grande do Sul que se uniu e construiu uma ponte. E o Estado dizia que a ponte ia custar 6 milhões e eles construíram por 2 milhões, um negócio assim. Mas essas formas de associativismo, assim, existe um exemplo desse contra tudo o que o Estado construiu, né? Então, assim, eu particularmente, eu sou adepto de uma visão positivista do Estado, no sentido de que seria muito difícil a vida humana sem o Estado. Muito. A gente dependeria muito de uma capacidade comunicativa que a gente não tem. É por isso que é preciso o Estado para mediatizar e simplificar a comunicação humana. Imagine no mundo plural que a gente tem hoje, que cada um pensa uma coisa, né? Mediatizar essas relações para construir aquilo que o ser humano precisa para o seu desenvolvimento. Né? Então, eu sou adepto dessa concepção positivista. Mas existe a concepção negativa do Estado, né? Que vê o Estado como um mal necessário, ou mesmo que acha que o Estado nem deveria existir. E dentro dessa concepção negativa do Estado, vão ter desde visões super liberais, como dos libertarianos, que acham que o Estado não deveria existir porque as pessoas deveriam viver conforme os seus interesses, e as visões do extremo oposto do espectro político são as visões marxistas. Né? Então, a teoria marxista engelsiana, por exemplo, é uma teoria que defende o fim do Estado, vê o Estado sob uma perspectiva negativa, porque acha que o Estado representa os interesses da classe burguesa para oprimir o proletariado. E por isso eles defendem o fim do Estado. Outras teorias do fim do Estado são, por exemplo, as teorias libertarianas, né? Ou mesmo as anarquistas, as tecnocráticas, que acham que o Estado atrapalha o desenvolvimento humano. Bobbio ilustra assim, a complexidade do debate sobre o papel e o futuro do Estado, ressaltando como diferentes visões sobre a natureza humana e a sociedade influenciam as concepções sobre a necessidade e desejabilidade do Estado. É isso, mano. Espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje.
Fiz com muito carinho para vocês. Se você vai fazer a prova da Humanística, da PGE São Paulo, se você vai fazer a prova da PGE São Paulo e ainda não conhece o nosso curso de Humanística, te convido a conhecer. Nós temos no OUSE curso de Humanística para a PGE São Paulo, curso de Direitos Humanos para a PGE São Paulo. Se você adquirir os dois juntos, forma um combo, basta botar os dois no carrinho, o desconto já aparece automaticamente. E além disso, nós temos o curso de Reta Final para a PGE São Paulo, que se você adquirir, você já ganha o combo, o curso de Humanística, o curso de Direitos Humanos, automaticamente dentro desse Reta Final para a PGE São Paulo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, indica para alguém, compartilha com alguém esse nosso episódio. É isso, valeu, tchau!